A cidade de Lisboa tem mais de 3.000 anos. É uma das mais antigas da Europa. Não começou aqui no Chiado, a zona que nos interessa nesta intervenção. Começou ali mais à frente, à vista do Chiado, na colina do Castelo, onde está o Castelo de São Jorge, e nessa encosta que desce sobre o rio, onde está o bairro de Alfama e onde está a Sé de Lisboa. Mas esta zona do Chiado foi incorporada na cidade relativamente cedo, ainda durante a Idade Média. Nessa altura era periferia, era um ponto distante. E porque a cidade cresceu exatamente no vale que é hoje denominada Baixa, tendo entre o Rossio e o Terreiro do Paço, duas praças, o Terreiro do Paço que só vai aparecer no século XVI, diga-se de passagem, esta colina do Chiado foi sendo ocupada por casario, pouco a pouco, ao longo da Idade Média. No final do século XIV, Lisboa já era a grande cidade do reino. E por isso, quando Portugal entrou em guerra com Castela, em 1372, o rei castelhano, Henrique II, entendeu que a melhor forma de tentar ganhar a guerra não era ir ganhando castelo a castelo, mas era atacar aquela cidade que, não sendo ainda a capital, porque as cidades não haviam ainda capitais administrativas como há hoje, mas que já era a cabeça do reino, Lisboa. E então Henrique II caiu sobre Lisboa em 1372. E a cidade não estava convenientemente muralhada. A cidade tinha uma cerca-moura, tinha depois mais umas defesas junto ao rio, mas essa zona rica da cidade, que é hoje a Baixa Lisboeta, estava desprotegida. Quando o Henrique II aqui chegou, as ruas foram defendidas com trincheiras, com um conjunto de defesas improvisadas, mas o que não impediu que o casario fosse severamente castigado, parte das casas incendiadas e muita da riqueza dos seus habitantes e dos seus moradores que fosse roubada. Dom Fernando, por isso, entendeu que a manutenção do reino dependia muito da conservação de Lisboa e que a conservação de Lisboa dependia de a cidade voltar a ter uma defesa segura, ou seja, que fosse toda amuralhada. E o rei disse, por isso, que queria, a seguir a esse ataque de 1372, queria rodear a cidade de uma muralha. Só que Lisboa era uma das grandes cidades medievais do tempo, larga, tinha crescido por um território ondulante, com colinas, que tornava tudo mais difícil no sentido de criar uma muralha contínua que fechasse num perímetro único todo o casario que já tinha crescido, quer para o lado oriental em direção à Madre de Deus, quer do lado ocidental em direção aqui à colina do Chiado. Mas o rei disse que sim, que queria fazer, e a verdade é que, com estímulos consideráveis, conseguiu que a cidade fosse cercada de uma muralha nova em pouco mais de 2 anos. Foi uma obra colossal, que na altura tida como quase impossível, mas que o rei, pela sua determinação, conseguiu motivar os habitantes de Lisboa a fazê-lo. E Fernão Lopes conta-nos essa construção extraordinária de uma forma vibrante, como só ele nos sabia escrever. Em ordenando el rei estas coisas que haveis ouvido, partiu de Évora e veio-se a Lisboa, e começou de cuidar no mal e dano que o povo da cidade havia recebido por 2 vezes dos castelhanos, e como especialmente houveram grande perda os moradores de fora da cerca, em grandes e formosas casas e muitas alfaias e outras riquezas que levar não puderam consigo, quando el rei de Castela veio sobre ela. E isto porque muitas das mais ricas gentes moravam todos fora, em um grande espaçoso arrabalde que havia ao redor da cidade, desde a Porta do Ferro até à Porta de Santa Catarina e desde a Torre da Alfama até à Porta da Cruz. Vale a pena aqui chamar a atenção que a Porta de Santa Catarina, de que eu já voltarei a falar, é aqui exatamente a porta que defendia a zona do Chiado. E esta zona que crescia, vinha da Baixa até aqui ao Alto, era a zona onde estavam as casas mais ricas. E por isso o Fernão Lopes explica, também, na sua crónica del Rei Dom Fernando, que a cerca começou a ser feita do outro lado. Começou a ser feita do lado oriental, onde estavam os bairros mais pobres da cidade. E o cronista explica com toda a clareza porque é que foi assim. Porque se a muralha tivesse começado a ser construída pelo lado ocidental, onde estavam os mais ricos da cidade, assim que essa parte estivesse protegida, o resto avançaria mais devagar,
porque as pessoas de Cabedal deixariam de investir com a mesma rapidez na segurança da parte que não lhes dizia respeito. E tendo começado pela parte mais pobre, os que viviam na parte mais rica tiveram necessidade de continuar a obra até que a cerca estivesse completamente fechada e toda a cidade protegida. Aos da cidade bem lhe parecia de a cercarem, por o dano que recebido haviam. Não lhe pesando, mas maravilhavam-se, porque todas as novas coisas parecem muito ásperas e duras de fazer antes de seu primeiro começo. Então El-Rei, sendo presente, deixando todas as contrárias razões que cada um dizer podia, ordenou por um que houvesse de ser cercada, mostrando o modo como fosse feita e a maneira em que todo houvesse de ter, e mandou que servissem a ela, por corpos ou por dinheiro, por ser à pressa cercada, estes seguintes lugares a saber: da parte do mar, Almada, Sesimbra, Palmela e Setúbal, Coina e Benavente, e Samora Correia, e todo o Ribatejo, e da parte da terra, Sintra, Cascais e Torres Vedras, e Alenquer, e a Arruda, e a Toguia, e a Lourinhã, Tilheiros e Mafra, Povos e Cornágua e Aldeia Galega. Ou seja, a defesa da cidade foi um empreendimento da região, porque já era percebido que era aqui que estava a chave da defesa do reino. E foi assim que, entre 1373 e 1375, em pouco mais de 2 anos corridos, a cerca de Lisboa foi levantada e a cidade se tornou uma cidade quase inexpugnável. A verdade é que estas muralhas, construídas por El-Rei Dom Fernando, foram por uma vez postas à prova, em 1384, quando Dom João de Castela tentou ser rei de Portugal. E a cidade resistiu a um cerco de mais de 4 meses. Estamos agora a ver o mapa da cidade, como ela estava, já em meados do século XVI. Tinham passado quase 200 anos sobre a construção da muralha. Como se pode ver na amplitude do mapa, ao contrário da maior parte das cidades europeias do seu tempo, Lisboa, em meados do século XVI, já não era uma cidade totalmente cercada. Havia novos arrabaldes fora da muralha. E desta vez, ao contrário do tempo de El-Rei Dom Fernando, já não foi acrescentada nova cerca, como ainda tinha acontecido em Paris, como iria acontecer várias vezes em Moscovo e como aconteceu em Bruxelas, em Amsterdão e em tantas outras cidades da Europa que muito mais castigadas pelas guerras e muito mais ameaçadas pela longuíssima Guerra Civil Europeia, que no fundo durou desde a queda do Império Romano até à Segunda Guerra Mundial. Toda a Europa sentiu uma necessidade permanente de se defender, que só algumas periferias é que não tiveram a mesma necessidade. É o caso de Londres, que também nunca teve uma muralha que chegasse a Westminster, e é o caso de Lisboa, em que a muralha acabou aqui, no Chiado. Quando se quis defender Alcântara, criaram-se bastiões, baluartes, mas nunca se fez uma nova cerca completa. Nunca mais a cidade foi totalmente envolvida em muralhas, porque também, a verdade é essa, o nível da ameaça foi sempre relativamente limitado. E compreendeu-se que a maneira de defender Lisboa não era tanto a partir de uma cerca à boa maneira antiga, mas através de defesas avançadas, como viria a ser, por exemplo, o caso das linhas de torres durante as invasões napoleónicas. Mas agora estamos a ver a muralha. E embora esta gravura seja de meados do século XVI, a verdade é que ainda tem representada a muralha completa da cidade. O que acontece é que, para lá da muralha, já podemos ver, por exemplo, o Bairro Alto, com as suas ruas, tal e qual são hoje, e que foram lançadas e foram criadas e rasgadas no tempo do rei Dom Manuel I. No topo, do lado ocidental, vemos uma igreja, a Igreja de São Roque. Já esta que nós conhecemos hoje e que sobreviveu ao terremoto de 1755, não a primitiva, construída no tempo de Dom Manuel I, como podemos ver, a muralha fernandina passava imediatamente antes dessa igreja de São Roque. No que é hoje havia a Torre do Álvaro Pais, naquilo que é hoje o Largo da Misericórdia. Uma das torres que está representada neste mapa. Como podem ver também, fora da muralha vê-se mais uma torre. É a Atalaia. O que é que se passa? É muito simples. Basta nós hoje ainda irmos até ao Largo da Misericórdia. E quando estamos no Largo da Misericórdia e olhamos para o Bairro Alto, percebemos que o terreno desce. Ora, se o terreno desce, teoricamente tem-se uma boa visibilidade, mas não. Logo a seguir volta a subir naquela zona, ao contrário daqui na zona do Chiado e da zona das Portas de Santa Catarina, onde
o terreno em frente desce em direção ao Val de São Bento, mais acima voltava a subir e só caía sobre a zona do Monte Olivete. Então era preciso ter uma atalaia, era preciso ter uma outra construção que permitisse aos defensores da cidade ver mais além. E não é por acaso que hoje no Bairro Alto ainda existe a Rua da Atalaia. A Rua da Atalaia é o registro toponímico de uma construção militar do século XIV e dos séculos XV e XVI, que ali existiu para garantir que, se a cidade fosse atacada por terra, que os defensores instalados na Torre de Álvaro Pais, por exemplo, em cima do próprio atual Largo da Misericórdia, tinham avisos que permitissem saber quando é que os inimigos, se fosse o caso, se aproximavam. E, portanto, no Largo da Misericórdia, que hoje está ocupado com a estátua do Cauteleiro, com a estátua do Padre António Vieira e com o Museu da Misericórdia, além da Igreja de São Roque, tínhamos aí uma torre e esse pedaço da muralha persistiu até meados do século XIX. E só em meados do século XIX é que foi demolido. Para quem conhece o Chiado, este mapa de meados do século XVI traz-nos curiosidades muito interessantes. Para mim, uma das mais aliciantes é perceber que a Rua Garrete, uma rua que todos nós, lisboetas, percorremos vezes sem conta na nossa vida e que quase todos os turistas, ou todos, a percorrem enquanto vão à Brasileira e quando descem do Chiado em direção à Baixa, essa rua já está marcada, como se pode ver no mapa, em meados do século XVI. Era uma via estruturante que ligava a Baixa ao Chiado. E está aqui marcada também neste mapa. E acima dela, o Convento do Carmo. O convento criado por Dom Nuno Álvares Pereira, que quando procurou construir dentro da cidade um novo convento, teve que encontrar um terreno que estivesse vazio e, como vos disse, o Chiado, no século XIV e no princípio do século XV, estava na periferia da cidade, não era um centro como é hoje, estava na periferia e, portanto, era a zona ainda onde havia terreno onde construir. E foi por isso que Nuno Álvares Pereira aí pôde obter os terrenos suficientes, sobranceiros, que caíam sobre o Rossio, ou que se elevavam acima do Rossio, para construir o convento, onde depois ele próprio passou a viver a partir de 1422 e onde faleceu a 1 de abril de 1431. Em frente ao Carmo, têm o desenho do Convento da Trindade. O Carmo e a Trindade ruíram fragosamente a 1 de novembro de 1755, e este ditado ficou até aos nossos dias, para um grande barulho, precisamente porque eles estavam juntos e caíram juntos. E estão juntos, evidentemente, no mapa, porque estavam próximos, o Lar da Trindade, na zona onde hoje há uma cervejaria celebérrima, onde também por onde quase todos os turistas passam, e onde os lisboetas não deixam de ir muitas vezes. Estamos a ver agora, nesta representação quinhentista da cidade de Lisboa, as Portas de Santa Catarina. Uma das entradas mais importantes da cidade desde que foram construídas estas muralhas fernandinas entre 1373 e 1375. Porque estavam viradas para o Ocidente, porque saindo aqui por essas portas podia-se descer também em direção à zona que hoje é conhecida como o Cais do Sodré, onde havia palácios e onde havia uma praia que servia de estaleiro, onde desembarcavam os pescadores e, portanto, onde havia um bulício próprio da população ligada às atividades fluviais e marítimas. A cidade foi alvo de um ataque grave em 1384. Esteve cercada há mais de 4 meses pelo rei Dom João I de Castela. A cidade era defendida pelo mestre Davis, Dom João, então ainda apenas defensor e regedor do reino, tendo vencido esta luta que foi segurar a cidade contra a vontade de Alguém de Castela. A seguir, Dom João Mestre Davis foi a Coimbra, onde se reuniram as cortes e onde foi eleito e aclamado rei de Portugal com o nome de Dom João I. As Portas de Santa Catarina eram, portanto, uma área nevrálgica durante o cerco, porque estava nas imediações, estava próximo da parte principal do acampamento castelhano. O rei de Castela, João I, instalou-se onde está hoje a igreja de Santo Silvério. Aí havia um paço
e os castelhanos montaram rapidamente uma casa de madeira, uma espécie de palácio de madeira, onde o rei residiu durante os 4 meses em que teve Lisboa cercada. E o acampamento principal dos castelhanos subia até ao que é hoje a colina onde está a Basílica da Estrela. Portanto, boa parte dos combates se feriram precisamente nesta zona naquilo que é o vale de São Bento, ou seja, entre a colina onde está o Largo Camões e a colina fronteira, a colina seguinte, que é a colina da Estrela. Isso fez com que estas portas de Santa Catarina tivessem uma particular importância e tivessem particulares apetrechamentos durante o cerco para responder às necessidades da guerra. Diz-nos Fernão Lopes. E de algumas portas tinham certas pessoas de noite as chaves por razão dos batéis que tais horas iam e vinham de além com trigo e outros mantimentos, segundo ledes, em seu lugar. Outras chaves apanhavam um homem cada noite de que o mestre muito ficava, e vendo primeiro como as portas ficavam fechadas, das levava todas aos espaços onde pousava. Acerca da porta de Santa Catarina, da parte do arraial, por onde mais costumavam sair à escaramuça, estava sempre uma casa prestes, com camas, e ovos, e estopas, e lençóis velhos para romper, e cirurgião, e triaga, e outras necessárias coisas para pensamento dos feridos quando tornavam das escaramuças. Portanto, tivemos aqui, nas portas de Santa Catarina, aquilo que podemos designar um hospital de campanha, com todo o material para poder socorrer os feridos e onde estava sempre plantão, um cirurgião, pronto para, enfim, hoje é difícil de imaginar a qualidade dos tratamentos naquele tempo, a sangue frio e em condições extremamente penosas, mas era aquilo que havia e era aquilo que estava garantido. E é interessante ver como, desse ponto de vista, num momento de aperto e de aflição como é um cerco, como a cidade se pôde organizar e como aqui no Chiado, uma das frentes mais importantes do combate, como aqui houve esse hospital de campanha do lado de dentro das portas de Santa Catarina. Voltando ao nosso mapa de meados do século XVI e continuando junto às portas de Santa Catarina, podemos ver uma estrutura que não estava aqui a quando do cerco de 1384, mas que foi construída, entretanto, na verdade foi construída no início do século XVI. Estou a falar da Igreja do Loreto, peça arquitetónica incontornável na cidade de Lisboa e que foi construída no início do século XVI como a Igreja da nação italiana. Ainda hoje, a Igreja do Loreto está ligada à Embaixada de Itália e é uma igreja de referência para os italianos em Lisboa. Aquilo que me parece mais interessante nessa igreja, para além desta iconografia que estamos a observar e percebermos como, na verdade, no início do século XVI, Lisboa era uma cidade de tal maneira segura que 2 igrejas com a magnificência do São Roque e do Loreto puderam ser construídas tranquilamente fora das muralhas da cidade. Também, diga-se de passagem, já não havia espaço para mais igrejas dentro da cidade, dentro das muralhas. É interessante esta noção de Igreja da Nação Italiana. Porque, embora houvessem muitos italianos, não havia um Estado italiano. Afinal, esta Igreja do Loreto foi construída aqui no Chiado quando a Itália estava a ferro e fogo, no período das denominadas Guerras de Itália. Um período que foi iniciado em 1495, quando o rei de França, Carlos VIII, tentou conquistar o reino de Nápoles, e que se prolongaram durante várias décadas ao longo do século XVI. Sempre com as lutas entre a França e o Império e com toda a estratégia flutuante do papado. Ainda dentro destas guerras, vamos ter, por exemplo, o terrível saque de Roma perpetrado pelas tropas de Carlos V em 1527. Ora, sendo a Itália um território a ferro e fogo, onde havia repúblicas, principados, além dos domínios papais, o Reino de Nápoles, a República de Veneza, o Ducado de Este, o Marquesado de Mântua, o Ducado de Milão, a República de Florença, só para citar os mais emblemáticos, a verdade é que, fora da Península Transalpina, genoveses, florentinos, venezianos, napolitanos se reuniam na Igreja da Nação Italiana, como um todo. Isto é particularmente interessante porque a historiografia contemporânea tende a confundir a emergência dos Estados-nação no século XIX
com as nações propriamente ditas. As nações são antiquíssimas. As nações são sentimentos de seres humanos que estão para lá das fronteiras dos Estados, na maior parte dos casos. Em Portugal isso é mais difícil de compreender, porque Portugal é um Estado de língua e um Estado-nação dos mais antigos e dos primeiros da Europa. Estado de língua desde o final do século XIII, Estado-nação de uma maneira muito clara desde o final do século XV, o mais tardar. E já muito manifestado exatamente nessa crise de 1383-84, em que grande parte da população se recusou a ser governada pelo rei de Castela e que preferiu ter um rei português. Ora, mesmo num país, num território retalhado e que só se conseguiu unificar na segunda metade do século XIX, mais de 300 anos antes dessa unificação da Itália conseguida muito tarde por Vitório Emanuel, a verdade é que muito antes disso, os italianos dos mais diferentes principados, repúblicas ou ducados dessa península, aqui em Lisboa, junto ao Chiado, rezavam todos na mesma igreja, a igreja da sua nação. Estas portas de Santa Catarina, que estamos a observar uma vez mais através da recriação quinhentista, da gravura quinhentista da cidade de Lisboa, eram uma das zonas nevrálgicas, como já expliquei, e situava-se, grosso modo, onde é hoje o Largo do Chiado. Era aí que existiam a Rua das Portas de Santa Catarina. A cidade abria-se e onde está o Largo Camões já havia e viam edifícios esses que foram derrubados pelo terremoto de 1755 e depois, foi então só depois disso que se decidiu formar ali um largo. Aliás, quando foram as obras da construção de um parque de estacionamento no Largo Camões, foram os arqueólogos que acompanharam a obra puderam identificar o palácio do Marquês de Marialva com um conjunto de peças significativo e que nos mostra a estrutura apalaçada que estava naquele local. Como diz Fernão Lopes na sua crónica, estas portas de Santa Catarina comunicavam também com o mar. No século XV, toda a zona junto ao rio, fora das muralhas, era ocupada por pescadores, por pequenos negociantes, por muitos escravos libertos. Não temos ali perto também na zona a Rua do Poço dos Negros. E mais tarde, é interessante saber que mais tarde, naquilo que é hoje a Madragoa, chegou a haver uma espécie de quilombo, ou seja, um bairro negro de Lisboa, na maior parte dos casos, de negros libertos. Negros libertos que, durante alguns tempos, até ao século XVIII, viviam fechados sobre si próprios, num bairro próprio, mas que depois acabaram por se misturar com o resto da população, ao ponto de, no início do século XX, não haver traço de população negra na cidade de Lisboa. Porque, como dizia Ribeiro Sanches, em 4 gerações, um negro torna-se branco. Não é por mais nada, era porque, de facto, sendo um grupo minoritário e não havendo uma política de segregação por parte da coroa, nem por parte da população, nem por parte dos próprios afrodescendentes, naturalmente que se deram com toda a gente, naturalmente que a pouco e pouco se foram cruzando com pessoas com uma taxonomia diferente, com uma cor de pele diferente, e a pouco a minoria diluiu-se na maioria. As portas de Santa Catarina, portanto, davam acesso a essa zona da cidade. Uma zona que é, por exemplo, citada por viajantes alemães do final do século XV, que se admiram, nomeadamente aí, da quantidade de população na altura negra que viam. Como insisto, eram escravos e eram também já negros forros, que foram havendo relativamente cedo, logo no princípio do século XVI já havia uma população afrodescendente livre, considerável na cidade, além de todos os escravos que tinham trabalhos domésticos e muitos deles eram escravos de conto, escravos que eram largados pelos senhores na rua para fazerem negócio e que tinham que dar aos senhores uma certa quantia regularmente. Ora, as portas de Santa Catarina eram o ponto de saída em direção a esses bairros e também as muralhas acompanhavam aquilo que é hoje a Rua do Alecrim. A Rua do Alecrim, ou seja, a rua que desce da zona do Largo Camões em direção ao Caixo Fré, aí estão, e ainda há pouco tempo, quando outros novos edifícios foram construídos nesta rua, partes da muralha voltaram a estar à vista e foram depois musealizadas, assim como, recentemente, lá mais no Corpo Santo, outra parte da muralha foi encontrada durante as obras de um novo hotel que foi construído no Corpo Santo. A muralha não descia até ao Caixo Fré, a muralha fletia a meio da Rua do Alecrim, mais para o Oriente, para descer em direção ao Corpo Santo. E era aí que seguia ao longo
da margem do rio até onde é hoje o Museu Militar. Era aí que se fechava, com a fábrica, com o edifício da pólvora, era aí que terminava a zona muralhada da cidade.